Gente, a paz do Senhor, estamos juntos mais uma vez. E aí, Daniel, firme? Caminhando. Tá certo. Tá certo. Gente, estamos retomando aqui o estudo sobre esse período do Advento. E hoje a gente vai passar por um outro texto que está no Evangelho segundo Lucas, e eu peço que você abra comigo Lucas no capítulo 2, Evangelho de Lucas, capítulo 2, Lucas 2. Tá aí. Durante esse período aí que eu tive fora, nossa gratidão para a irmã Leia aí que permaneceu com o grupo. Obrigado, Leia. Obrigado pelo apoio, pelo carinho. E aí, gente, hoje a gente vai retomar. Eu quero passar com vocês, a partir do texto de Lucas 2, no capítulo 2, quero passar com vocês alguns textos, algumas ideias, algumas ideias que perpassam esse período de Advento, e propor para vocês algumas pistas para outras interpretações dos textos que normalmente a gente faz. Nós temos uma tendência muitas vezes de espiritualizar o texto demais. Não que isso seja crime, não, pelo contrário, né? Eu acredito também que alguns textos eles tenham essa conotação espiritual e tal, mística até. Mas a gente não pode abrir mão da ideia de que o texto ele está vinculado, bem vinculado ao concreto, ao cotidiano, ao dia a dia. E esse concreto, esse dia a dia, ele propõe uma outra forma de enxergar o texto, de enxergar aquela realidade que nos ajuda, inclusive, a percebermos como era aquela realidade, o que de fato aquele povo, aquelas famílias, aquele tempo viveram, tá certo? Então é a partir disso que a gente vai caminhar nesse dia, tá bom? Vamos orar? Vamos orar, Danilo? O povo que está aqui, vocês estão ouvindo aí um burburinho de fundo aí, o pessoal está fazendo confraternização lá no salão social, é onde normalmente a gente fica, e é o pessoal lá da Sociedade de Mulheres, então elas estão lá se alegrando, né? Ore comigo. Obrigado, Senhor, por essa manhã na tua casa, na tua presença. Obrigado, Senhor, por esses irmãos e irmãs que juntos conosco caminham. Obrigado, Senhor, por toda essa oportunidade e chance de estarmos juntas aqui. E nessa manhã, Senhor, o que nós desejamos é que essa tua presença, a inspiração do teu Espírito Santo, nos encaminhe a lugares novos, a lugares mais frescos, a entendimentos mais próximos daquilo que o Senhor deseja para nós. E é em nome de Jesus que nós te agradecemos, Senhor, nessa manhã. Amém e amém. Abra comigo, por favor, Evangelho segundo Lucas, no capítulo 2. Evangelho segundo Lucas, Lucas 2. Nós vamos ler a partir do verso 1. Lucas 2, 1. Acompanhe comigo, eu vou ler na versão
na edição revista e atualizada, editada pela Sociedade Bíblica do Brasil. O texto diz que naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi. Eu estou lendo em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 2, a partir do verso 1. Estou agora indo para o verso 4. José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhe os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com um anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens a quem ele quer bem. E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando-as no coração. Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Só até aí. Passou aqui pela câmera, não sei se você viu, uma abelha sem ferrão, uma melipona. Passou rapidinho aqui. Gente, a proposta que havíamos feito, como eu disse, era, nesse período de advento, conversarmos e mexermos, né, nesses textos que falam sobre o Natal, o nascimento de Jesus. Então, há alguns domingos passados, nós lemos aquele texto que trabalhava, que narrava a visita dos sábios do Oriente, dos magos, os magoi, como diz o texto no original. E hoje a gente está propondo a leitura a partir desse texto de Lucas, que fala de uma forma paralela, não dos magos, mas dos pastores. E vamos trabalhar um pouquinho, porque, gente, a gente tem aquela ideia, eu não sei de onde surgiu isso, mas é a ideia que a gente tem, de uma família, marido, esposa grávida, chegando num lugar desconhecido, batendo de hospedaria em hospedaria, de pensão em pensão, de hotelzinho em hotelzinho, numa noite escura, chuvosa, a mulher dando à luz praticamente, e aí, enfim, a gente cria essa ideia. Mas pare para pensar comigo que, na verdade, a coisa não deve ter sido muito bem dessa maneira como a gente idealizou.
Primeiro, porque quando você olha o texto, olhe comigo, o versículo 3 diz que todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. E José, que era daquela cidade, sai do seu lugar de origem, que aqui, segundo Lucas, era de Nazaré, na Galileia, e foi para Belém, da Judéia, cidade de Davi. Olha, cada um de nós tem a sua cidade natal. Então, se você tem lá a sua cidade natal, é bem provável, a não ser que você tenha nascido quando seus pais estavam de viagem, mas é bem provável que na sua cidade natal você vai encontrar muitos parentes, e você tenha ainda um sem número de parentes, tios, tias, primos, primas, gente muito próxima, às vezes até pais ou avós. E se você voltar na sua cidade de origem, certamente você vai encontrar pouso na sua cidade de origem. Muito provavelmente foi isso que aconteceu naquele episódio. Porque se José também retorna para sua cidade natal, gente, toda a parentada de José que estava fora de Belém, da Judéia, há muitos anos, voltou também. Então eu fico imaginando que deva ter sido uma movimentação populacional impressionante naqueles dias. Aí você veja só como é que era a logística daquele tempo para fazer um recenseamento. Enquanto hoje o recenseamento é feito da maneira como nós conhecemos, os recenseadores vão cidade a cidade, vão até o lugar e aí você registra tudo. Naquele tempo não, naquele tempo a população tinha que se movimentar, independente se ela tinha condição de fazer isso ou não. E José volta à cidade de Davi, a sua cidade natal, a Belém da Judéia, e vai certamente encontrar os seus parentes mais próximos. Em lá chegando, certamente todas as casas estavam tochadas de gente, vindo de tudo quanto era lugar. Fico imaginando que deve ter sido uma experiência muito bacana, porque você revê, né? Ele deve ter revisto muitos da sua parentela que há muitos anos ele não encontrava. Então realmente foi um momento de festa, penso eu. Nesse cenário há um contexto que a gente precisa entender. Não havia naquele tempo, gente, deixa eu refazer a fala. Havia naquele tempo um costume muito comum que em dias muito frios você colocava na parte térrea, baixa da casa, os animais. Então, como a criação de ovelhas, carneiros, tal, era muito comum, eles colocavam parte desse rebanho na parte baixa da casa. Então, talvez aqueles animais mais frágeis, eles ficavam na parte baixa por conta do frio, e na parte baixa tinha o coxo ou os coxos onde eles se alimentavam. Esse aí era o que eles chamam de manjedoura. Então, na verdade, a manjedoura, leia-se, é um coxo onde o animal fazia a sua refeição. E havia nessas casas a parte alta. A parte alta, que no grego, aqui no original, é kataluma, que significa, traduzindo, pode ser casa, hospedaria, mais hospedaria ou estalagem, porque casa normalmente era uma outra palavra, era a palavra oikos. Então a palavra kataluma que está ali, ela é utilizada como hospedaria ou estalagem. Então eles estavam numa hospedaria ou na estalagem, num abrigo, né, onde estava todo mundo. E lá em cima tinha muita gente. Aí você imagina, a Maria com o neném recém-nascido, provavelmente tendo que ir ao longo da madrugada, acorda, amamenta, aí acorda todo mundo, aquela coisa toda, tal. O que faz? Bota a criança lá, para não ficar no aperto, bota no bercinho improvisado, que é o coxo do bicho, né? E lá vai.
a criança. A primeira coisa que eu chamo a tua atenção, minha irmã, meu irmão, nós não estamos lidando aqui com famílias, vamos dizer assim, absolutamente miseráveis. Primeiro, quando a gente pensa numa família ou num pessoal absolutamente miserável, você está pensando em gente que, se fosse no tempo de hoje, estaria quase que em situação de rua. Aquele povo tinha um lugar para se abrigar, então havia uma casa. Uma segunda coisa, havia família, havia uma rede de proteção. Aquela criança não nasceu literalmente no relento, e ela tinha ali um núcleo, um grupo familiar bastante grande para ser acolhido. E eu quero também chamar a tua atenção para o outro lado. Nós não estamos lidando com uma família, né, extremamente rica, né, que mora em palácio, tal. E aqui é importante que a gente pense no seguinte: quando lá em Mateus, aqueles magoi, eles veem o sinal nas estrelas e vão até o palácio, porque eu devo ter dito isso naquele encontro, mas a gente fala de novo, não tem problema. Eles encontram um sinal nas estrelas que provavelmente, muito possivelmente, era um sinal astrológico. Eles acreditam nesse sinal, viajam, empreendem uma viagem perigosíssima e vão até o palácio real. Em lá chegando, a realeza absolutamente desconhece aquela criança, não tem a mínima ideia de que aquela criança exista. Sabe apenas, porque chama os sábios, entendidos, escribas, os doutores da lei, que dizem que aquela criança deveria nascer em Belém, da Judéia, certo? Mas o palácio, ou vamos dizer assim, a nobreza, a riqueza, não conhece aquele menino, e dessa realidade ela não tem a mínima ideia. Então, o que a gente precisa, vamos dizer assim, mentalizar? Nós estamos num contexto de uma família, vamos dizer dessa maneira, tá? Para que a gente se torne mais didático, para que a gente seja minimamente pedagógico. Nós estamos lidando com uma família comum, do dia a dia, cotidiano, normalidade. E é aqui, gente, que a gente precisa extrair algo muito importante nesse tempo de advento e agora próximo do Natal. O Senhor, essa criança, esse Messias, esse Cristo, ele se revela, no cotidiano, no dia a dia, são nas nossas tarefas do dia a dia, na nossa relação com o nosso filho, com a nossa família, com a nossa esposa, com os nossos próximos, com aqueles que estão muito junto de nós. Gente, a revelação do divino, ela acontece no cotidiano, na concretude do dia a dia, porque senão a gente fica tentado a acreditar que precisam as grandes revelações. Neon agora está em desuso, né? Mas vamos, raio laser no céu, um comunicado de WhatsApp assim meio... Gente, o Senhor, ele se revela, vamos dizer assim, na calmaria do dia a dia, naquele momento em que eu e você estamos fazendo as nossas tarefas diárias, estamos, enfim, trabalhando aquilo que a gente no dia a dia está trabalhando. Então a gente com isso acaba desconstruindo uma ideia de que é preciso modo, tempo e lugar para que a gente descubra, reconheça, perceba a presença do Senhor no nosso dia a dia. E é isso que eu acho que a gente precisa resgatar do Natal. Gente, quando a gente idealiza demais algumas coisas,
essa coisa ela fica muito distante de nós. E isso acaba gerando um certo, vamos dizer assim, um certo problema, porque na medida em que as coisas elas ficam muito distantes de nós, a gente simplesmente, porque estão distantes, a gente... E aí, gente, veja que coisa de doido, é um verdadeiro paradoxo esse que a gente vive. A gente idealiza demais essa presença do Senhor no nosso dia a dia, de modo que a gente sempre acha que Ele é um camarada extremamente distante, a gente não faz, ou não, vamos dizer assim, não relembramos a sua presença no nosso dia a dia, e vivenciamos esse farfalhar, essa efervescência do mercado próximo do tempo de Natal. São os presentes, a festa, o momento com a família, tal, e a gente esquece com relação aos símbolos, porque os símbolos eles fazem muita, eles falam muito daquilo que nós, vamos dizer assim, valorizamos nesses tempos. Pare para pensar comigo. Se o Senhor ele se revela no dia a dia e não precisa de grandes aparatos, em coisas, vamos dizer assim, pequenas, nós poderíamos lembrar. Entre elas, e aqui eu vou chamar essa coisa do símbolo, que é o símbolo pequeno, gente, simplório, de um presépio de Natal. Para vocês que são da minha geração, vocês lembram que, ou você que veio de uma, vamos dizer assim, de uma tradição católica apostólica romana, o presépio, lidar com o presépio, lidar com símbolos, lidar com, vamos dizer assim, a arte sagrada, a arte sacra, não é algo difícil. Mas nós, protestantes, aí eu vou botar os evangélicos, nós abandonamos esses símbolos e jogamos fora tudo o resto. Jogamos fora os presépios, jogamos fora tudo. Aí, chega nesse período de Natal, quem que a gente coloca no lugar como símbolo? A gente coloca as árvores de Natal, o Papai Noel, o vermelho vivo, né? Aquele vermelho. E a gente acaba incorporando, inclusive, alguns símbolos, tipo a árvore de Natal, com a neve, símbolos que não são nossos, que não são do cotidiano nosso, que não fazem parte da nossa realidade. E aí, veja, nós trocamos um símbolo que seria propriamente, né, uma simbologia que seria propriamente nossa, uma arte sacra, que é essa questão do presépio, que é pedagógico, é extremamente didático. Você olhando um presépio, você vê Maria, José, a criança, pastores, estrela, magos, presentes, vê toda aquela ambientação. Só isso por si só já fala, é uma história que fala. Daria para dar uma aula ou contar uma história só com aquela imagem. Trocamos isso por uma imagem de Papai Noel. Curioso isso, não? Trocamos algo que acreditamos por algo que não existe. E algo que nos lembra o tempo inteiro as tarefas de fim de ano, tarefas de mercado, compras e aquele burburinho todo. Gente, é por essas e outras que a gente precisa rever não só o que nós cremos, não só o que nós lemos, mas repensar também a nossa prática de fé nesses períodos. Na Páscoa é algo muito parecido, mas aqui a gente está falando de Natal. Quando eu olho para o texto em Lucas e vejo essa realidade, eu extraio disso, de pronto. Olha, era uma família comum, com gente comum, vivendo situações comuns, onde o Senhor, Ele se revela.
Isso é uma primeira coisa, e eu chamo você para o texto de novo. Venha comigo no capítulo 2, versículo 7. Diz que ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou e deitou numa manjedoura. Você que é mãe, eu confesso a você que eu não sei como seria um coração de mãe tendo que, por razões práticas, ter que adaptar um coxo de animal, fazer desse coxo um berço. E mesmo que, porque não dá para pensar que enfaixou em pano e tal e botou lá no coxo cru, nu. Não, eu acredito que eles devam ter, creio eu que eles devam ter adaptado aquele coxo de bicho e adaptado a um bercinho, colocaram coisa, e aí enfaixou a criança. Claro que não ia. Aqui o escritor ele teve esse cuidado de dizer que enfaixou o menino para, penso eu, dar mostra de que a Maria não era uma mãe largada, essas mães, não. Maria teve cuidado de enfaixar o menino e tudo mais e colocar naquela manjedoura. Você que é mãe, não sei se dá para fazer essa transposição, porque o tempo, o limbo temporal é muito grande. Mas você imagina você ter que adaptar essa condição a ponto de você ter que... Imagina você pegar o Abner recém-nascido e colocar num coxo de vaca. Que coisa de louco que seria o negócio, né? É meio doido o negócio. Mas pensa, por conta de uma situação concreta, por conta de uma questão de vida ali no coletivo, ela teve que tomar uma decisão individual em prol do coletivo. Então, eu acredito, gente, eu dizendo, tá, por favor, mas é parte do que esse texto ele me traz, que nesse tempo de Natal, de Advento e Natal, a gente precisa rever a nossa relação, essa nossa relação do coletivo e individual. Porque Maria e José tomam uma decisão individual, sim, mas em prol do coletivo. Porque eu fico imaginando que uma criança, por maior que seja, ela será que não cabia mesmo? Ou por conta do que eu acabei de dizer, para evitar, poxa, eu vou amamentar e vou ter que levantar, vai incomodar todo mundo e tal, e deixa lá, porque fica, enfim, fica na parte baixa da casa e a gente dá um jeitinho. Então, por conta de uma questão coletiva, a decisão individual ela foi pautada. Hoje, gente, nós estamos vivendo tempos, vamos dizer assim, tempos difíceis, onde muitas vezes o contrário é o que acontece. Decisões individuais, elas são sobrepostas ao coletivo. Isso acontece no seio das nossas casas, das nossas famílias. Muitas vezes nós valorizamos demais a questão de individualidades em detrimento do coletivo. Nos nossos grupamentos sociais, na sociedade, na coletividade como um todo, muitas vezes nós vemos no trânsito, o trânsito não pode parar e estacionar aqui, é porta de escola, tal, mas é rapidinho, tal, aí o camarada não só para ali, como em fila dupla muitas vezes. E ai do guarda municipal que vai chegar lá e dizer, senhor, não pode, não, é rapidinho. Então as decisões individuais que prejudicam a coletividade, elas estão postas na nossa sociedade todos os dias. E gente, a gente precisa rever nossos posicionamentos, nossas posturas com relação a isso. As nossas decisões individuais, elas não podem, não deveriam estar se sobrepondo a questões coletivas.
porque isso está gerando um sem número de problemas. Mas não se iluda, não se engane, viu? Isso é parte de uma ideologia de mercado que é diuturnamente veiculada pelos veículos de massa, pelas mídias sociais, pelos meios de comunicação em massa, e fazem verdadeira lavagem cerebral em todos nós, todas nós, onde eles dizem que você como consumidor tem a primazia, você decide, você é senhor do seu destino, você é dono das suas escolhas e tal. Não, ninguém está dizendo que você não pode fazer escolha, mas normalmente essa propaganda, isso vem carregando consigo um sem número de vagões de consequências a partir das suas escolhas individuais. Vocês se recordam, gente, daquele lembra daquele ditado, Danilo, que fala o meu direito, como é que é? O meu direito termina, o meu direito termina onde o direito do outro começa. Acho que é mais ou menos assim. O direito começa, o direito termina quando o direito do outro. Isso, é mais ou menos isso. Então, assim, o meu direito termina onde o do outro começa. É um ditado popular, mas que fala muito sobre como a gente poderia tomar decisões. E isso na nossa sociedade hoje, gente, foi absolutamente esquecido. Quero olhar para o texto de novo e trazer você comigo no versículo 8, dizendo que naquela mesma região viviam os pastores, guardavam o seu rebanho e estavam lá, simplesmente guardando o seu rebanho nas vigílias da noite. E desce um anjo. Você imagina, guardando o teu gado de madrugada, e desce um anjo. Aí, se fosse eu ia, se eu tivesse de fraldão, a fralda ia ficar molhada já ia ficar toda suja. Aqui há uma questão muito interessante, que se lá em Mateus ele falava de magos, gente de fora que olha os sinais, aqui eles estão falando de gente de dentro que recebe a visitação. Em Mateus, quem estava de fora teve que perceber para chegar. Em Lucas, quem estava dentro é que teve essa benesse, essa graça de receber o aviso do próprio Senhor. E eles estavam no seu cotidiano, no seu dia a dia. Gente, pastor não era considerado, vamos dizer assim, gente de muitas posses. Eram trabalhadores comuns, normais, gente comum, que tinha que trabalhar para ter o seu ganha-pão. E aqui o texto fala que eles guardavam e trabalhavam pelas vigílias, inclusive, para cuidar dos seus rebanhos. E é aqui que o Senhor se revela mais uma vez. Eu vejo o Senhor se revelando para a gente comum no seu dia a dia. E aqui, por que não dizer, gente, como eu diria, não são ricos, não é gente rica, é gente que simplesmente está ali vivendo as suas lutas. Gente, Natal, Advento, Natal, tem que ser lembrado como esse período, como eu já falei um pouquinho antes. O Senhor é aquele que se revela nas nossas lutas diárias, no nosso dia a dia. Porque se eu não acreditar dessa maneira, o nosso dia a dia ele vai se tornando cada vez mais seco, um azedume,
a rotina vai nos consumindo. E veja, olhe comigo o texto, acompanhe aí, Danilo, acompanhe aí. Lucas no capítulo 2, no versículo 10, o anjo fala de alegria. E no versículo 12, ele fala de um sinal. Qual é o sinal? Você vai encontrar uma criança envolta em faixas e deitada em uma manjedoura, lá naquele coxinho de animal. Ou seja, a esperança ou a alegria não estava na riqueza, no aparato, na ostentação, mas a esperança e a alegria estavam numa criança deitada num coxo de animal. Gente, isso no texto me traz um espanto, porque o anjo diz da alegria vamos dizer assim, em alguém ou num ser inofensivo. Está dizendo, está falando de um recém-nascido que precisa de cuidado, precisa de amparo, precisa de abraço, precisa de tudo, precisa de absolutamente tudo. E nisso eu vejo uma beleza, gente, uma beleza que não dá nem para medir. Pensa comigo, Danilo. Quando o Abel era recém-nascido, precisava de tudo, né? Absolutamente tudo. Agora está aí, ligado nos 220 para lá, para cá, não sei o que. Isso no texto fala conosco de uma maneira muito rica, porque, gente, a alegria precisa ser cuidada, a esperança ela precisa ser cuidada, tal qual uma criança recém-nascida, deitada numa manjedoura. Querido, não sei se você parou para pensar que o nosso dia a dia, e é isso que aqui o texto ele grita com a gente. O Senhor está se revelando em situações comuns do dia a dia e diz que a alegria ela tá expressa numa criança dormindo. Gente, no nosso dia a dia a gente não pode perder essa perspectiva de que a nossa alegria, a nossa esperança, essa beleza do dia a dia, ela tem que ser cuidada, tal qual uma criança que dorme envolta em faixas dentro de um lugar improvisado. Porque eu não posso abrir mão disso, gente. A nossa vida é uma aventura improvisada muitas vezes pelas surpresas que elas nos apresentam, né? É um meme velho, mas a gente pode dizer, porque a vida é uma caixinha de surpresa. Gente, eu e você somos chamados a cuidar dessa alegria no dia a dia. Senão nós vamos viver verdadeiras praças de guerra nos lugares onde deveríamos estar cuidando e cultivando espaços terapêuticos. Pensa comigo, gente, que doideira se eu transformo a minha vida, a minha casa, os meus relacionamentos com os meus amigos e com todos aqueles que estão ao meu redor em lugares de azedume, lugares acres, lugares salgados e difíceis. Eu preciso dar essa pitada de alegria na vida, no dia a dia. Eu não posso viver sem isso, gente. E quando os anjos eles dizem, em versículo 12, o sinal vai ser esse: você vai encontrar uma criança envolta em faixas, deitada numa manjedoura. É sinal de quê?
é sinal de que o Senhor, Ele veio ao encontro do seu povo, é sinal de que o Senhor está ali. Portanto, onde está o Senhor? O Senhor está em todos esses lugares, onde há alegria, onde há esperança, são cuidadas, tais quais crianças deitadas em manjedoura. Gente, nós precisamos mudar. Precisamos mudar porque muitas vezes nós nos esquecemos do cuidado com o outro. Nos esquecemos do cuidado com as coisas, cuidado com a criação, cuidado, enfim, nós nos esquecemos. E olhamos para os nossos próprios umbigos. Isso é terrível. Mas o texto continua. Veja que versículo 16, eles não somente foram avisados ou tiveram essa revelação, mas veja, eles tomam uma decisão. Qual é a decisão? A decisão está lá. Foram e acharam Maria, José e a criança deitada numa manjedoura. Aqui deixa eu só fazer a piada, tá? Maria, José e a criança não é deitados na manjedoura, senão você imaginar é uma manjedoura king size, tamanho plus size, né? Não, Maria e José e a criança deitada na manjedoura. Nossa, essa piada foi horrorosa, mas enfim. Gente, você olha para essa disposição dos pastores de não somente receber a revelação, mas de ir até onde a revelação tinha apontado. Assim como, veja, lá em Mateus, quando os magos eles vão até o lugar, ao palácio, e lá em Mateus, abra comigo só para eu te mostrar uma coisa, para ver se você lembra disso. Evangelho segundo Mateus, abra comigo, só para a gente ser didático. Mateus capítulo 2, versículo 8. Mateus 2, 8. Mateus 2, 8. E enviando-os a Belém, disse-lhes: ide informar-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando tiverdes encontrado, avisai-me, para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram. Depois que os magos chegam à Judéia, quem é que aponta o lugar depois que os magos chegam ao palácio do rei Herodes em Judéia, em Jerusalém, centro do poder, né? Porque versículo 3 fala que não somente o rei Herodes, mas toda Jerusalém se alarmou. Depois disso, no palácio, quem aponta o caminho para Belém é o rei. Como você leu aqui. O rei os envia até Belém, e eles partem depois de terem ouvido o rei. Então, enquanto os magos eles são enviados, são conduzidos, aqui em Lucas, os pastores vão a partir da revelação, porque eles sabiam o caminho. Gente, aqui eu extraio uma coisa que a gente precisa refletir. E aqui eu me refiro a você que vamos dizer assim,
já tem alguma relação, alguma referência judaico-cristã, você sabe o caminho. Você sabe o caminho. Muitas vezes, gente, nós sabemos o caminho. Não somos como aqueles que vêm, percebem, mas não sabem exatamente o caminho. Eles vão tateando e chegam lá no lugar, e lá do lugar alguém encaminha. Para aqueles que sabem o caminho, sempre é momento de você revisitar essa manjedoura. E aqui realmente é uma mística existente nesse período de advento, de Natal. Gente, nós precisamos revisitar esse lugar do encontro com o divino, com o luminoso. Porque é lá que é essa verdadeira manifestação, essa epifania, ou se como alguns sociólogos diriam, essa hierofania, ela acontece. Esse encontro com o sagrado acontece. Eu e você, gente, somos sim seres, né, que vivemos numa realidade material, numa concretude material. Vivemos aqui, precisamos das coisas, precisamos trabalhar, ganhar o recurso para colocar pão na nossa casa e tudo mais. Mas não é só isso. Há muito mais do que simplesmente o tilintar de meia dúzia de moedas. Há muito mais do que simplesmente colocar recurso naquela ação A, B ou C, porque vai bombar de dividendo. Há muito mais do que buscar os melhores empregos, os melhores salários, os melhores cargos, as melhores condições de trabalho. Há muito mais do que simplesmente tentar buscar uma vida boa, trabalhando, e aí você passa a vida vivendo para trabalhar e não trabalhando para viver. Aqui, gente, quando eu enxergo esse trecho, aqueles pastores, eles abrem mão daquele momento de trabalho para ele visitar. Eu vou chamar revisitar porque eles sabiam onde era Belém. Mas eles foram visitar aquele grande sinal. E vejam, a manjedoura é o mesmo sinal que foi dado tanto para os magos que vieram de longe, quanto para os pastores que vieram de perto. O mesmo sinal. Qual era o sinal? A manjedoura. Nesse período, nesse tempo, é que a gente olha para o texto de novo em Lucas, no capítulo 2, versículo 20. Os pastores glorificam a Deus, louvam a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, porque eles voltaram. Eles voltaram para onde? Penso eu, voltaram para os seus afazeres. Mas voltaram a partir desse encontro, porque eles voltam para os lugares onde eles já estavam, já conheciam. Era um lugar lá, vamos dizer assim, do seu judaísmo, da sua prática religiosa. Mas eles voltam com uma nova perspectiva, porque eles viram um grande sinal. Louvam e glorificam a Deus. E aí vejam, volte comigo agora em Mateus, no capítulo 2. Mateus, no capítulo 2, no versículo 11, Mateus 2, 11, olha aí, que os magos, quando entram na casa, adoram o menino, quando o encontram, e após adorarem, quando eles regressam, versículo 12, regressam por outro caminho. Eu já havia me referido a isso no encontro anterior, gente. Quem tem um encontro com o luminoso, com o divino, não volta pelo mesmo caminho.
Já esses de Lucas, que já conheciam o luminoso e o divino, eles retornam para os seus afazeres, para as suas práticas diárias, porque já conheciam, eles tiveram um renovo. Mas os dois públicos, eles adoram o menino. E aqui eu quero puxar para nós uma reflexão, para que a gente tenha um olhar cuidadoso com isso que eu vou te dizer. A Bíblia nos diz que tanto aqueles que vieram de longe, provavelmente eles tinham alguma condição financeira, material boa, porque dão a Jesus presentes caros, empreendem uma viagem longa, custosa. Então era gente de posse, gente que tinha, bala na agulha. Esses encontram o Messias. E em Lucas 2 é gente do dia a dia, vamos dizer assim, não tão rica, mas não miserável. Gente ali que trabalha no dia a dia, gente comum, que também encontram o Senhor naquela manjedoura. Gente, o apelo do Evangelho é para todos e todas, seja rico, seja pobre. Mas a gente não pode abrir mão de lembrar daqueles que são os mais pobres, porque isso é prática do Evangelho, isso é prática cotidiana do Evangelho, lembrarmos daqueles que mais precisam. E olha, gente, num tempo em que nós vivemos, num mundo em que nós vivemos de apelos comerciais, apelos por compra, apelos por sucesso, apelo onde a satisfação ela é dada mediante consumo, aqueles que são mais pobres, que não podem consumir, eles se veem numa situação, penso eu, muito mais avassaladora do que nós. Por isso o nosso olhar para esses, e olha, gente, não é um olhar para simplesmente estendermos a mão com bens materiais, não é só isso, mas penso, um estender as nossas mãos com aquilo que nós temos, que nós podemos partilhar, a alegria, a esperança, na simplicidade do encontro com o divino. Porque esse encontro faz com que a gente reveja nossos valores, e aí, muito provavelmente, nós vamos inclusive rever os nossos valores de consumo. Porque quando nós encontramos o Senhor, nós passamos a repensar as nossas práticas de mercado, do dia a dia. Você se recorda quando Jesus, em determinado momento, ele é questionado por alguns dizendo: o seu mestre não paga imposto? E aí trouxeram a ele uma moeda. E aí ele pergunta: de quem é essa efígie, de quem é essa inscrição? Na cunhada que estava na moeda, né? E alguém diz: é de César, é do rei, do império. O que Jesus responde? Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. O que é de César, gente, o que é do mercado, o que é do império, o que é de toda essa ideologia, senão meia dúzia de moedas? E é somente isso que resta. Porque quando nós não valorizamos mais tanto essa questão das moedas, todo o poder do império sucumbe.
porque ele não tem mais com o que ou por que nos dominar, porque aquilo para nós não nos enche mais os olhos. Olha, gente, voltando, aqueles mais pobres, assim como nós, podem ser impactados por essa mensagem que eu digo revolucionária, porque nos liberta, de modo que aqueles desejos, aquelas querências, porque eu quero mais, deixam de existir dessa maneira. Então, tanto os magos quanto os pastores tiveram um encontro. E esse encontro é, sem dúvida nenhuma, para os mais pobres. Aí abra comigo no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 4. Lucas, capítulo 4. Lucas, no capítulo 4, quando o versículo 16, Lucas 4, 16, Jesus já iniciando o seu ministério, ele diz assim, o texto diz assim: indo para Nazaré, Lucas 4,16, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga segundo o seu costume. Ou seja, Jesus ele tinha o costume de frequentar a sinagoga. E levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías. E abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito. E veja, Jesus ele cita um profeta, dizendo que a tônica do seu ministério vai ser essa aqui, ó: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade aos oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tudo começa com aquele encontro num menino numa manjedoura. E aqui Jesus diz a que veio. Percebem que isso aqui é libertador, porque ele traz uma boa nova para o pobre, ele proclama a libertação para quem está cativo. E olha, gente, cativo não é só ao pé da letra o encarcerado. Cativo é o que está encarcerado pela mente e pelo coração, por valores que o aprisionam, que o acorrentam. Ele restaura a vista aos cegos, põe em liberdade quem está oprimido e proclama o ano aceitável ao Senhor. Gente, isso é absolutamente libertador. Não é à toa, volte comigo no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 2, Mateus 2, no versículo 16, porque você viu que os magos voltam por outro lugar, não voltam para Herodes. E aí, versículo 16, que Herodes se enfurece porque se viu iludido pelos magos. E aí, o que ele faz? Ele manda matar todos os meninos de Belém e todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme o tempo lá e a precisão que os magos tinham informado. Então, de 2 anos para baixo, o rei manda matar. Se Jesus era aquele que iria apregoar liberdade aos cegos, proclamar libertação aos cativos, evangelizaria os pobres, restauraria a vista aos cegos, colocaria em liberdade os oprimidos e apregoaria um ano aceitável ao Senhor,
O que o Império queria? O Império precisava matar esse camarada. E é isso, gente. E aqui eu encerro. Nós que trazemos essa esperança em tempos de advento e de Natal, nós que trazemos esse chamado a vamos olhar para a simplicidade da alegria, onde o reino ele se manifesta nas coisas simples, onde a alegria e a esperança são postas no encontro com o luminoso, com o divino. O império vai querer aniquilar essa mensagem e aniquilar todos aqueles que de maneira viva proclamam essa mensagem. Portanto, gente, nesse período de Natal, de Advento, eu te convido a olhar para essa manjedoura, na simplicidade, na alegria, na esperança de uma criança acomodada num lugar de improviso. É o improvável, né? Que o Senhor te abençoe nesse domingo. O Senhor seja contigo, seja contigo. Eu quero orar com você. Feche seus olhos. Pai querido, muito obrigado por essa manhã, e colocamos em tuas mãos as nossas vidas e bendizemos, Senhor, o teu nome. Te pedimos, Senhor, revela-nos a alegria e a esperança, os lugares de alegria e esperança, para que nós nos encontremos contigo de novo. E nos ajuda, Senhor, a apresentarmos aqueles e aquelas que precisam te encontrar nesses lugares. É em nome de Jesus que te agradecemos. Amém e amém.